Olá, está no ar o programa Academia, seja bem-vindo. Hoje vamos relembrar dois programas que tratam de regimes de contratação das empresas públicas. Afinal, é importante sabermos o que pode e como pode ser usado o dinheiro público. No primeiro bloco, a discussão será sobre em quais situações a licitação deve ser afastada dos negócios das estatais. A dissertação é do mestre em Direito Alexandre Santos Sampaio. A não incidência da licitação nas empresas estatais que exercem atividade econômica. Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de mestre em Direito do Centro Universitário de Brasília, sob orientação de Lisiane Paixão Silva Oliveira e coorientação de Paulo Afonso Cavicchioli Carmona. É dever da administração pública, conforme leis federais, realizar licitação e pregão para suprir necessidades de operação, sejam elas em relação a recursos humanos, materiais e serviços. As licitações movem um segmento chamado mercado governamental. Esse mercado contribui para a movimentação da economia local, regional, nacional, com o desenvolvimento da concorrência, geração de empregos e arrecadação de tributos. Estima-se que esse tipo de procedimento movimente por ano no Brasil cerca de 600 bilhões de reais. Mas até que ponto a licitação favorece estatais que exercem atividade econômica? Agora, no Academia. E participam hoje do programa o mestre em Direito Público Túlio Silveira e o mestre e doutor em Direito Fabiano Jantalha. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Eu já peço ao Alexandre que faça uma exposição inicial. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Matula. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da TV Justiça e também a presença aqui dos professores e debatedores. Pois bem, o foco do meu trabalho ele está ligado à não incidência da licitação, das regras licitatórias nos negócios das estatais. Em que situações a licitação deve ser afastada de contratações das estatais? Por quê? As empresas estatais, elas são sociedades de economia mista e empresas públicas controladas pelo Estado, né, em sentido amplo. E em regra, essas empresas, elas são seres sui generis, eles militam, eles fluem entre dois direitos, o direito público e o direito privado. E eu gosto muito de uma comparação que faz o jurista Rafael de Carvalho quando diz que as empresas estatais elas são semelhantes ao deus romano Janus, porque ela tem duas faces. Ao mesmo tempo em que ela precisa observar, em regra, uma prévia licitação para suas contratações ordinárias, ela também ela atua no mercado, explora atividade econômica e principalmente aquelas empresas, algumas empresas elas atuam em ambiente altamente concorrencial. E esses ambientes concorrenciais, o concorrente ele não tem as amarras, as dificuldades do direito público. E nós não estamos ali falando, quando fala em empresa estatal, não está falando em administração pública direta, mas sim uma empresa que ela fica ali naquele meio termo, ela é híbrida, como eu coloquei no meu trabalho. E isso gera uma série de tensões diárias para ela. Em que situações ela poderá afastar ou não o regramento licitatório, que hoje para elas é o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, a Lei 13.303. Muitas vezes ela pode quando se vê nessa situação de não fazer a licitação, a tentativa é de poder realmente ser competitiva. Seria isso? Exatamente. A importância de afastar a licitação não é apenas uma filigrana jurídica, mas sim a necessidade dela ser competitiva no mercado frente aos seus concorrentes. Porque basta imaginar ela ter um produto a vender ou um serviço a prestar e ela tem que fazer uma licitação para encontrar os seus clientes. Já o seu concorrente não, ele coloca seu produto à venda e vende para quem tiver interesse. Então, ela precisa dessa liberdade empresarial frente ao direito licitatório. Alexandre, eu vou chamar agora uma primeira rodada de perguntas com os nossos convidados. Doutor Túlio, o senhor tem uma questão para fazer para o Alexandre sobre
o trabalho dele? Matula, eu gostaria de agradecer o convite da TV Justiça e poder compartilhar do conhecimento do doutor Alexandre, com o doutor Fabiano também. E, Alexandre, dada a natureza jurídica, contratual e eminentemente privada nas relações das estatais, a que se preza a Lei 13.303, eu primeiro achei o seu trabalho brilhante no aspecto de mensurar aí as questões da afastabilidade, do dever de licitar das estatais. E nesse contexto contratual, eu me perguntei, e gostaria de ouvir a sua opinião doutrinária e posição jurídica, se regulamento interna corporis das estatais, assim como previsto lá no artigo 40 da 13.303, poderia criar novas regras de afastabilidade ao dever de licitar, tal qual já está previsto no artigo 28 da mesma lei. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Excelente pergunta, professor Túlio. E sim, no meu entendimento, eu acho que o regulamento, além de atender o artigo 40 da Lei 13.303, ele precisa também moldar a atividade daquela empresa. Então, por exemplo, o regulamento da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, todos os três regulamentos, eles possuem hipóteses que não estão exatamente na Lei 13.303. O que o regulamento não pode fazer é ser contrário à lei, porque aí seria uma hipótese legal. Por exemplo, dizer que todas as contratações da empresa estatal, seja ela qual for, ela não vai sujeitar a uma prévia licitação em todas as hipóteses, porque aí estaria ferindo o artigo 31 da Lei 13.303. Mas sim, o regulamento ele pode trazer hipóteses para melhor disciplinar o artigo 28, porque o artigo 28, ele apesar de ter uma redação sofrível, porque ele fala em dispensa, inexigibilidade, e na verdade o artigo 28, parágrafo 3º, ele está falando sobre inaplicabilidade de lei, a não incidência da lei de licitações em no negócio da estatal, mas ele é meramente, eu entendo que ele é exemplificativo, ele precisa, porque o mundo empresarial é muito complexo. O legislador ele não teria como abarcar todas as hipóteses que a não incidência deveria ocorrer. Pode e deve ocorrer. Então, esses regulamentos eles foram além e ampliaram um pouco o leque de não incidência. Mas, repito, o que não pode acontecer é que ele seja totalmente contrário à lei. Mas nenhum dos três regulamentos ele fez isso. Eles ampliaram, mas dentro dos limites legais. O seu trabalho foi, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas, porque eu notei que você faz referência a essa questão da inaplicabilidade como um instituto jurídico para afastar realmente o dever de licitar. Então, se a gente pudesse aqui rapidamente trazer um exemplo para os nossos telespectadores, a 13.303, ela vem e trabalha a contratação direta de maneira geral e trazendo ali a inexigibilidade, não como inexigibilidade, mas como contratação direta, a dispensa de licitação e aí essa terceira via da inaplicabilidade. E eu só tenho mais uma questão, apenas para que eu possa ver qual é a sua opinião. Se nesse caso específico, afastar o dever de licitar fora dos casos, você já disse que é exemplificativo, mas haveria alguma implicação negativa para o gestor no que diz respeito ao próprio artigo 89 da Lei 8.666? E se nesse caso seria aplicável o 89 naquela relação dispensar licitação fora dos casos previstos em lei? Se caberia, se aplicaria ou se são regimes jurídicos distintos? Eu entendo. O artigo 89, 90, 91, ele é aplicado por força da Lei 13.303 subsidiariamente nas relações da Lei 13.303. Mas no momento em que ele está ali amparado por uma previsão legal e pelo seu regulamento, eu entendo que o artigo 89 não poderia ser aplicado, porque, na verdade, ele está amparado por uma norma que autoriza ele a afastar a licitação, naquelas hipóteses em que ou o Conselho de Administração ou o próprio legislador entendeu que aquela relação não poderia ser abarcada por uma licitação, como é o caso das parcerias empresariais. Perfeito. Bom, professor Fabiano, por favor, faça uma questão para o Alexandre sobre a dissertação dele. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Alexandre.
Obrigado, professor Túlio, também a oportunidade de a gente debater um tema tão importante, tão antigo, né, Alexandre? Eu acho que eu queria dar um passinho atrás, até para que os nossos telespectadores possam ter uma melhor visão do contexto em que se insere o seu trabalho, um trabalho realmente muito bem escrito, mas lembrar que todo o regramento das estatais, ou melhor dizendo, os principais regramentos constitucionais das estatais estão no artigo 173 da Constituição, né? E no parágrafo 1º está dita a necessidade de estabelecer o estatuto jurídico da empresa pública e sociedade de economia mista. Esse dispositivo, embora constasse desde o texto original, ele levou 18 anos para ser regulamentado. Empresas como a Petrobras, por exemplo, que tem uma atuação internacional muito forte, tinha uma série de dificuldades. Dentro desse contexto, você colocou uma palavra para mim que é a palavra mais importante, que é empecilho. Você falou em empecilho ao livre exercício da exploração da atividade econômica que o próprio Constituinte afetou essas empresas. A minha questão, no entanto, é que a palavra empecilho, se ela for tomada num sentido mais subjetivo, sobretudo por quem talvez esteja chegando pela primeira vez no tema, ela pode causar algumas interpretações equivocadas, né? E aí a Lei 13.303 veio a resolver isso, criando um critério, criando diretrizes objetivas. Eu queria que você pudesse pontuar aqui para a gente, fazer um panorama bem rápido, que foi exposto no seu trabalho, sobre como a Lei 13.303 contribuiu para reduzir objetivamente esses empecilhos. Porque não basta simplesmente considerar, isso aqui está me atrapalhando, então eu vou dispensar a licitação ou torná-la inexigível. Então eu queria que você colocasse aqui para nós, por favor, quais foram, na sua opinião, os aspectos principais da Lei 13.303 que contribuíram para a superação desses empecilhos, mas dentro do princípio da legalidade. Ótima pergunta, professor. E a lei, ela veio contribuir da seguinte forma, ela positivou o que a jurisprudência e a doutrina já tinham defendido, como o doutor lembrou bem, há bastante tempo. O próprio Tribunal de Contas da União, ele não fala empecilho, ele fala óbice intransponível. É um dos requisitos para se afastar a licitação. Mas a Lei 13.303, ele já positivou duas hipóteses. Uma que é a venda de produtos e serviços, e a outra são as parcerias empresariais. Então, no momento que você está numa parceria empresarial e no momento que você está vendendo um produto ou prestando um serviço, a própria lei já mitigou o risco de questionamentos. Então, ela inovou, apesar de entender que essa inovação ela foi um pouco pequena, ela poderia ter avançado mais a lei, mas ela já deu uma inovação, ela já deu uma segurança jurídica maior para o administrador. Mas esse empecilho, ele não é um empecilho qualquer, porque a licitação em si ele é um empecilho. É um empecilho, como o próprio TCU colocou, que dificulte sobremaneira a participação da empresa estatal no mercado. Então, foi muito bem colocado pelo doutor, porque, na verdade, não é apenas um simples empecilho, porque a licitação, de fato, o regramento licitatório, ele já é um empecilho, tem que ser um empecilho um pouco a mais. E naquelas hipóteses que a Lei 13.303 já colocou, ou o próprio regulamento da empresa estatal, isso facilita, mitiga os riscos do administrador e torna a vida do gestor dessas empresas mais fácil. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um assunto, a contratação integrada, um novo regime das empresas públicas para a execução de obras e serviços de engenharia. Fique conosco aqui no Academia. E o programa Academia está de volta. A gente continua com o tema contratações. Agora vamos abordar o novo regime de contratação das empresas públicas para serviços de engenharia e execução de obras, a contratação integrada. A dissertação é do mestre em Direito João Paulo Gualberto Forni. A contratação integrada no RDC, uma análise dos pressupostos de sua adoção a partir da experiência do DENIT. Dissertação apresentada como requisito para a conclusão do curso de mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília, sob a orientação do professor doutor Marcelo Dias Varela. As obras e serviços de engenharia contratados pelo poder público aceitam a execução indireta sob vários regimes. O mais novo deles, a contratação integrada, tem se expandido com base na redução de prazos
de custos e de aditivos. É um regime que o particular tem a obrigação de elaborar e desenvolver o trabalho do começo ao fim, desde o projeto até a entrega final, diferente do modelo tradicional presente na Lei 8666, Lei de Licitações e Contratos, que separa essas atribuições. E para debater esse assunto com a gente, participam do programa os mestres em Direito Rafael Chuvez Kurkowski e Gabriel Heller. Bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. E eu já me dirijo diretamente para o João Paulo para pedir que faça uma exposição inicial. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. Agradeço também aos debatedores que vieram aqui. Agradeço a quem está nos assistindo. Eu acho que a melhor forma de explanar o tema é partir do modelo tradicional, passar por uma breve explanação da contratação integrada e depois, especificamente, a pesquisa que eu realizei. Perfeito. O modelo tradicional de execução de obras e serviços de engenharia costuma partir de uma primeira licitação em que contrata-se o projeto básico. A partir desse projeto contratado, licitação concluída, uma segunda licitação para a contratação especificamente da execução da obra. Tá? Esse é o modelo dos regimes tradicionais da Lei 8666. Com a proximidade da Copa do Mundo e das Olimpíadas, o poder público intuiu um regime que pudesse trazer um pouco mais de celeridade a essas contratações e surgiu a contratação integrada, no âmbito do regime diferenciado de contratações públicas. Tá? A contratação integrada é um regime que une em um bloco maior a contratação do projeto básico e da execução. Então, em vez de duas, seria apenas uma licitação, com uma atribuição maior ao contratado. Essa atribuição maior ao contratado busca absorver uma expertise que o particular tem e transferi-la para a administração pública. E com essa maior atribuição, consequentemente, há uma maior transferência de riscos. Por isso, a contratação integrada é direcionada a objetos de maior complexidade e que possibilitam uma execução com metodologias diferenciadas. Bom, partindo dessa explanação inicial, a pesquisa que eu realizei, ela investiga alguns pressupostos que estavam presentes quando da criação da contratação integrada, né, que na verdade se inspirou em um regime já utilizado pela Petrobras. Esses pressupostos eram que a contratação integrada reduziria custos, reduziria os prazos, reduziria o número de aditivos e que ela estava em linha com as melhores práticas internacionais. Esses pressupostos estão presentes em uma manifestação da AGU, no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade, e eu investiguei esses pressupostos para ver se, de fato, eles aconteceram na realidade, depois de algum tempo, se isso, de fato, se materializou. E eu acho que eu posso detalhar melhor esses pressupostos a partir das eventuais perguntas dos debatedores. Perfeito, ótimo, João Paulo. Bom, eu vou começar já fazendo a primeira rodada de questões aqui, e eu vou começar pelo Rafael. Seja muito bem-vindo de volta, já esteve como expositor e agora está aqui para debater o assunto com a gente. Já eu que agradeço o convite, Alexandre Matula, aproveito para cumprimentar os presentes, o João Paulo, pela excelente dissertação e ao colega debatedor, Gabriel. Ótimo. Pode fazer sua questão, por favor, para o João Paulo. Inicialmente, eu só gostaria de congratular o João Paulo pela dissertação, porque o trabalho dele inovou no estudo sobre um importante instrumento de contratação pelo poder público. Intuitivamente, ao ler o trabalho, se percebe que a contribuição principal para o aprimoramento da contratação integrada é notável no trabalho do João Paulo. Nesse sentido de pergunta, eu gostaria de ouvir do João Paulo o seguinte: a pesquisa mostrou que a contratação integrada ela não se mostrou vantajosa em relação a outros regimes de contratação. Isso significa, portanto, que o regime diferenciado de contratações não é um marco legal vantajoso? Pergunta interessante. De fato, a pesquisa mostrou que desses 4 pressupostos que eu expus, a contratação integrada não diminuiu prazos, pelo contrário, aumentou prazos, aumentou custos, de fato diminuiu o número de aditivos, e é frágil dizer que ela está em linha com as melhores práticas internacionais. Só que, de fato, existe uma confusão entre o RDC, que é o marco legal, e a contratação integrada, que é um regime de execução
de obras e serviços de engenharia. O RDC, na verdade, é bem mais amplo que a contratação integrada. A contratação integrada está para o RDC, assim como a empreitada integral, por exemplo, está para a Lei 8.666. É um regime de execução que consta do marco legal. O RDC proporciona diversas vantagens. As duas principais que eu posso citar, inclusive presentes em outras normas anteriormente, são a inversão de fases, que vem do pregão, inversão de fases de habilitação e julgamento, em que se habilita apenas a empresa que vença o certame, e com isso evita-se um desgaste e diversos questionamentos. E a fase recursal única, em que se une todos os questionamentos ao certame num momento único, em vez do regime anterior, em que há vários momentos para isso. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, o RDC não se confunde com a contratação integrada, é um marco legal vantajoso, e a contratação integrada, em que pesem essas vantagens, que também se aplicam a ela, não logrou se sair melhor tanto que os regimes tradicionais, quanto que os outros regimes da RDC. Bom, então agora eu vou pedir mais uma questão, tá? Do Gabriel. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui à academia. Faça, por favor, uma questão para o João Paulo. Muito obrigado pelo convite, João Paulo. Faço minhas as palavras do Rafael sobre o trabalho. Parabenizo mais uma vez, João Paulo, pelo trabalho. Você mencionou a questão das práticas internacionais agora na sua exposição inicial. E o Brasil tem um histórico de importações disfuncionais de institutos jurídicos estrangeiros. E a contratação integrada, ao que parece, foi bastante inspirada no Design Build dos Estados Unidos. Por que o regime de integração entre projeto e execução vem funcionando nos Estados Unidos e, pelo que os estudos indicam, não vem funcionando no Brasil? Muito bom. Uma excelente pergunta, né? É um tópico ao qual eu dedico um bom espaço da dissertação. E uma primeira razão para isso, por que o regime funciona nos Estados Unidos e não vem funcionando aqui, é uma questão conceitual. Tá? O Design Build, ele não é exatamente igual à contratação integrada. A contratação integrada ela abarca algumas etapas a mais, além do Design Build, como montagem, testes e eventuais providências até a entrega final do objeto. E o Design Build não, ele se encerra na execução. Essa é uma primeira razão. Além disso, eu levantei mais 3 hipóteses para isso na dissertação, sendo a primeira delas o fato de, no Design Build, haver um momento de diálogo entre os contratantes, aqueles que pretendem ser contratados pela administração, e o poder público no momento inicial. E com isso, o projeto sai mais maduro desse momento inicial. E no Brasil, isso não acontece. A partir do projeto básico que se iniciam eventuais discussões, eventuais mudanças, e esse diálogo que ocorre no Design Build, ele propicia uma maturidade e um momento inicial. Uma segunda razão para isso é a capacidade e treinamento, e até mesmo a experiência dos agentes públicos que lidam com a contratação nos Estados Unidos, diferente do que acontece no Brasil. Lá existe uma maior preparação, um maior treinamento. E uma terceira hipótese para isso é a estrutura de incentivos e desincentivos que cerca a contratação integrada e que cerca o Design Build. Na parte de incentivos, a contratação integrada até não é tão diferente. Por exemplo, o Instituto da Remuneração Variável, que propicia a contratação integrada um interessante incentivo para o contratado desenvolver o seu empreendimento da melhor forma possível. Mas na questão dos desincentivos existe um problema. O enforcement do que foi previsto no contrato padece de alguns problemas, especialmente a imprevisibilidade do nosso Poder Judiciário. Eventuais litígios que ocorram entre as partes numa contratação, aqui, ao irem ao Poder Judiciário, existe uma enorme imprevisibilidade quanto ao resultado disso. E nos Estados Unidos, não. Essa questão da separação de responsabilidades está muito melhor introduzida e arraigada na cultura. Ótimo. Eu vou pedir agora que o Rafael faça mais uma questão. Por favor, Rafael. Claro. Gostaria de ouvir do João Paulo também a seguinte constatação que se extrai do trabalho dele. A dissertação ela apresentou estimativas tanto pelo DENIT quanto de alguns doutrinadores. Esses doutrinadores estimaram prazos menores para a contratação integrada quando em comparação com outras formas de contratação.
Na prática, todavia, esses prazos menores não se verificaram. Há algum motivo em especial para isso? Interessante pergunta, Rafael. Existe sim, há um motivo bem claro para isso. Tanto o DENIT quanto alguns doutrinadores, de fato, estimaram prazos que se mostraram irreais na realidade. Esses prazos, na realidade, se mostraram maiores, tanto que a contratação integrada não logrou diminuir prazos. E a principal razão para isso é que a contratação integrada, ela parte do anteprojeto de engenharia. Ela tem que partir de alguma coisa, uma vez que o projeto básico e a execução são contratados de maneira única. Aqueles que estimaram prazos menores para a contratação integrada desprezaram o tempo que seria necessário tanto para a elaboração do projeto básico quanto para a sua eventual contratação. O que aconteceu na prática é que não houve essa redução de 2 licitações para uma. A administração pública não teve capacidade para elaborar seus próprios anteprojetos de engenharia e acabou tendo que contratá-los. Então, a licitação que seria do projeto básico terminou sendo uma licitação do anteprojeto. Então, existe uma licitação para o anteprojeto e uma licitação para projeto básico mais execução. Isso foi desprezado por quem fez essas estimativas. E aí reside a principal razão para essa divergência de prazos. Além disso, há um outro ponto, que é a dificuldade que a administração pública tem de julgar as propostas. Uma vez que aqueles que pleiteiam ser contratados pela administração apresentam propostas com metodologias muito diferenciadas, a administração não tem estrutura para julgar a qualidade dessas propostas e acaba demorando demais. Então, essas são as 2 principais razões da divergência de prazos estimados no começo para o que aconteceu de fato nos estudos empíricos. Essas questões foram desprezadas por aqueles que realizaram essas estimativas. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito instigante assim. Obrigado por vir compartilhar com a gente aqui no Academia. A gente sempre gosta de receber esse tipo de assunto que para a gente é novo aqui. Muito obrigado, viu, Gabriel? Muito obrigado mais uma vez, viu, Rafael? Bom, você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, a TV Justiça Oficial. A Academia fica por aqui. Saúde e paz para você e até o próximo programa. Tchau!